Fala, mano geek, estamos aqui para resumir a segunda parte do livro de Five Nights at Freddy's. Sim, essa nova saga de livros de Five Nights at Freddy's Pizzaria Simulator. Na verdade, Pizzaria Simulator nada. Five Nights at Freddy's Security Breach, tá certo? Porque tem tanto nome na franquia que a pessoa chega a se confundir, não é? Mas como eu posso dizer, a história em si é de uma mulher e de um cara que se amam. No caso, o nome do cara é... Como se chama? Eu esqueci o nome do cara. Como se chama? Eu vou apelidar logo a menina, que eu esqueci o nome. Vou chamar de... Como eu devo chamar ela? Tem tanto nome de menina. Nina, Raíssa, Manuela... Não, sei lá. Eu só vou chamar a namorada do cara. O nome dele em si é... Como se chama? Deixa eu pausar aqui. Pronto, gente. Já sei o nome do cara. O nome do cara é Cade. Sim, gente. O nome do cara é Cade. É coincidência, não é? Mas como posso dizer? Esse cara chamado Cade, ele, tipo, lá pra frente da história já começa que a namorada dele, a esposa, que eles já estão se preparando para se casar, porque, tipo, eles começaram a namorar, pelo que dá pra entender, foi no final da escola, melhor assim dizer assim, tá certo? E eles começaram a namorar, patati patatá, e eles estavam conversando sobre esse negócio do casamento, onde eles iriam morar, não é? Aí essa rolação toda, patati patatá, até que, tipo, eles decidem ir pra casa da mãe dele, sim, a casa da mãe do Cade, sim. E essa namorada dele, como eu posso dizer, ela tem alguns surtos de ansiedade, eu acho que é assim, eu acho que falei certo, não é? E no rolê dessa história, eles estão arrumando para ir lá onde a mãe mora, a mãe dele mora o seguinte. Mas antes dessa mudança em si, gente, eu devo falar o seguinte. Os caras lá na mudança, melhor assim dizer, eles estavam mudando, recolhendo. Na verdade, os caras lá da mudança, os caras que estavam recolhendo as coisas para levar para casa desse casalzinho, na verdade, desses noivos, tá certo? Ponto que, tipo, um dos cabos encontrou uma caixa, assim. Eles levam pra lá e a mulher acha estranho. Ponto que, tipo, a esposa do Cade, ela não entende. Ponto que ela nunca viu aquela caixa em si. E, afinal, lembrando, eles haviam combinado, gente, que, tipo, como posso dizer, na mudança eles tinham combinado que só iam levar as coisas que lembrariam eles do dia quando eles se conheceram, sim. Do dia quando eles começaram meio que namorar, literalmente isso, tá certo? Nisso tudo, tô bem, gente. O cara começa a ficar esquisito, ponto que ele começa a querer esconder a caixa. Sim, ponto que ela começou a querer saber o que tinha nessa caixa. E o cara começou a ficar meio esquisitinho, melhor se dizer. Meio atacado, como o cara diria, tá certo? Momento lá da história, gente, que a namorada na verdade a esposa do Cade, eles vão lá para recolher algumas coisas do passado do Cade. E aí ela vai lá coisando, pegando as coisas lá do Cade, até que acha um manual. Na verdade, um manual não. O local onde, como posso dizer, potra retratos. Acho que é assim como se chama. E ela vê algumas fotos antigas. E também chega até uma hora que a mãe fala que uma robô que estava na foto em si, no momento dessa história toda, tá certo? Porque a mãe tinha visto e pegou e disse que, tipo, o Cade, ele era um garotinho meio solitário. Que tipo, era um nerd, melhor se dizer assim. Não um nerd inteligente, nossa, acaba inteligentão. Ele era tipo um nerd caladão. Que tipo, não conversava com muitas pessoas. Então essa robozinho era para meio que um entretenimento para crianças. E também, gente, como eu posso dizer para vocês, nisso tudo, como posso dizer para vocês, a história vai explicar que rolou uma coisa lá no Pixaplex, ponto que, tipo, eles mencionam que o Pixaplex, nossa, ele foi um local muito bom.
E tipo, vocês notam quando de foi. Ponto que deve passar mais ou menos nessa história. Deve passar mais ou menos uns 30 anos ou sei lá o que, tá certo? E nós não sabemos o certo. E cada vez mais quando a gente contar essa história, vai vir mais coisas atacadas. Então, bora logo. Bem, uma coisa eu já tava esquecendo, gente, que eu me confundi uma hora, tá certo? Logo de cara do vídeo. Não foi o Cage que tava procurando os negócios, foi a namorada do Cage e a mãe do cara. A mãe do Cade tava procurando junto com a esposa do cara. Eles estavam pegando coisa lá do Cade do passado, tá certo? Eu tinha me confundido aqui, só agora eu percebi o que eu fiz. Mas logo de cara, gente, como posso voltar? O Cade ele chega do trabalho em si, aí a esposa dele pergunta por que ele não havia contado sobre esse negócio aí. Tipo, porque ele não tinha contado sobre que ele ficava com uma robô, porque tinha um bocado de fotos dele com essa robô. Então o cara pega e responde: eu não gosto de mencionar, na verdade eu não gosto de tocar nesse assunto, porque ele começa a falar de um tom de voz agressivo e por algum motivo. Tem até um momento da história que podemos ver que ele começa a mudar um pouco o jeito de falar com ela. Parece como se ela estivesse perguntando algo e ele estivesse ficando irritado por ela estar perguntando sobre isso. Alguma coisa que esse moleque não fez de bom. Para ele não estar gostando de estar falando sobre isso, ele não fez algo de bom. Nisso tudo começa meio que uma briguinha de casal, tá certo, gente? Que tipo, ela começa a suspeitar dele e ele também não confia nela, fica aquela baboseira de namorico, tá certo? E logo depois de um tempo, eles se casam e coisa e tal, vão passar lá lua de mel. Depois quando eles voltam para casa que eles estavam colocando as coisas, a mudança, tá certo? Ela vai lá coisando, do nada ela encontra a caixa. Sim, gente, ela fica surpresa por ver essa caixa. Ela pensava que o Cade tinha, tipo, se livrado. Ponto que o Cade, ele disse que era uma besteira e ia jogar fora, tá certo? E o Cage não jogou, então ela começa a suspeitar dele. E chega um breve momento da história. Eu vou dar um salto temporal para não ficar uma enrolação e acabar dando coisas na minha voz, ponto, que é muita coisa para explicar nessa história, tá certo? Se quiserem, vão assistir o canal do Corem, tá certo? Vou deixar aqui no link da descrição, tá certo? Para vocês assistirem lá no canal do Corem, tá certo? Então passe lá e comente lá nos comentários dele, tá certo? Então eu já vou dar o salto temporal. No caso que era o seguinte, ela vai lá na caixa, no caso, ela pega e vai abrir. Sim, gente, tinha um cadeado lá e ela quebra. E o cara em si, mano, o cara quando vê que ela tinha aberto aquela caixa, no caso, o cara tava chegando em casa e viu ela lá na caixa aberta. Ela nem conseguiu ver direito e começou a reclamar com ela, coisa e tal, aquela briga de casal. E nisso tudo, gente, o cara começa a ficar insano. Sim, gente, ele começa a demonstrar que ele não bate muito bem da cabeça. E também, gente, como eu posso dizer para vocês, tem um momento da história, na verdade, nesse mesmo momento da história, o Cage vai lá, coisar lá a caixa e não tinha nada assim, gente. Já vou dar essa dica, não tinha nada. Porque o bicho havia se soltado. E o cara disse de novo não. E adivinha, o bicho se soltou, melhor se dizer assim. Aí rolou aquela coisa. E depois de um tempo eles esqueceram. Só que de novo voltou o bicho. Sim, o bicho tinha se soltado e começou a aparecer em vários cantos. E tava até rolando um negocinho lá. E ela chama o cara e diz que viu o boneco. Sim, gente, ela viu o boneco. O boneco tava lá no canto, tipo, às vezes ele tava em um, depois parecia um ninja, mano. Um ninja boneco. Ele podia estar aí, do nada sufocar seu pescoço, literalmente. Só tô brincando, tá certo? Mas ele tava, tipo, no guarda-roupa, ele podia estar lá vigiando ela. Literalmente, parecia... O cara começou a se assustar. Tem até... Eu vou dar um salto temporal também nessa parte daqui. Veja lá no canal do Corem, tá certo? E logo depois, ela vai lá coisar um negócio. E nisso tudo...
E nisso tudo, gente, ela começa a achar ele meio esquisito. Então ela vai ir lá falar com a mãe do cara. E a mãe começa a elogiar, dizer que ele era um caba bom, coisa e tal. E aí, adivinha? Elas estão lá batendo papo e ela toca no assunto do boneco. E o nome do boneco é Lali. Sim, gente, o nome do boneco, tá certo? Eu tinha me confundi, tá certo? Mas o Lali, ele é um boneco para crianças, tá certo? E nisso tudo, a mãe explica que, tipo, rolou um acidente na Freddy's, que era lá na pista da Roxanne. Sim, gente. Que lá tinha uma espécie de brincadeira entre o Lali, que ele ficava lá coisando os desafios, se não me engano, tá certo? E nisso tudo rola um acidente lá, que literalmente o moleque, ele tava com um outro, se eu não me engano, ou era um amigo dele, ou era um moleque desconhecido, eu não sei, eu esqueci dessa parte daí. Mas nisso tudo acontece mais algumas coisas que eu vou explicar agora. Gente, e depois de tudo, depois de algumas coisas que acontecem nessa história, eu já vou dar mais outro salto temporal, que no caso é que ela começa a fugir do cara, sim, gente. Ela vê o boneco e tenta correr, só que ela começa a correr pá, e ela chega na casa e começa a trancar tudo. Só que acontece que ela vai lá pro sofá coisar lá, pegar mais coisa para fechar. Aí do nada ela sente algo por detrás dela, dizendo o seguinte: se você deixar o Lali brincar, eu nem vou terminar essa frase, vocês já entenderam o que aconteceu. Obviamente, ela foi morta. Sim, esse esse cara em si, mano, pelo que damos para entender, ele parece ser um louco. Sim, gente, parece que ele fica o namorado dela em si parece que nesse acidente que rolou nesse brinquedo, mano, parece que talvez esse cara tenha ficado louco. Sim, gente, depois de ter visto a morte desse boné, dessa criança. Talvez ele tenha ficado doido de vez e começou a colocar tudo a culpa no boneco. E na verdade era uma segunda personalidade que ele tinha, que na verdade era uma personalidade totalmente insana, psicopata. E obviamente esse negócio todo que rolou nessa história me lembrou, obviamente, não posso dizer para vocês, o negócio que rolou lá do Moondrop e do Sunny Drop. E me lembrou também outras coisas, esse negócio de acidente, tipo, como posso dizer, me lembrou um pouco o pequeno Moomin que tá na ventilação, tá certo? Esse Moomin, ele era um protótipo, melhor se dizer assim, que ele fugiu do Pixaplex. Os funcionários desistiram de procurar e foi descartada a ideia dele de virar uma atração do Pixaplex. Talvez isso quer dizer que talvez ele tenha sido infectado pelo vírus de Will Afton. Talvez ele tenha infectado esse robozinho para ajudá-lo maior ainda. E foi isso, gente, a segunda parte dessa história desse livro, tá certo? Então irei fazer a próxima parte, tá certo? Comente aí nos comentários se querem mais. Então deixe seu like, compartilhe com todos seus amigos. E se lembrem, vai ter o link do canal do Coren, tá certo? Então, beleza e tchau.